Olá, sejam bem-vindos a mais uma história. Meu nome é Joan, e tudo isso começou quando eu era uma garotinha crescendo em uma pequena cidade no sul da Carolina. Minha família e eu nos mudaremos para uma casa no ano em que eu começaria o jardim de infância. Eu era o filho mais novo de 4 filhos. A casa que nossa mãe e nosso padrasto providenciaram para nós era muito amorosa e feliz. Embora não tivéssemos muito dinheiro, temos muito amor e muita diversão. Nunca conversamos de verdade sobre fantasmas ou qualquer coisa paranormal, além da história obrigatória da fogueira para nos impedir de vagar sozinhos na floresta. Meus irmãos sempre pregavam peças em mim porque eu era o bebê, e por alguma razão era divertido torturar o mais novo. Então, quando pequenas coisas aconteciam, minha mãe simplesmente culpava meus irmãos. E nossas conversas frequentes eram coisas como objetos que não estavam onde deveriam estar. Às vezes, a luz estava acesa e você sabia que estávamos desligados. À medida que eu ficava mais velho, meus irmãos e eu notávamos algo como um flash branco brilhante de algo se movendo em nossa cozinha e corredor. Você só via isso no canto do olho e estava sempre no mesmo lugar, movendo-se na mesma direção. Isso nunca realmente nos incomodou, e minha mãe dizia que eram apenas as luzes dos carros ou algo parecido. Durante nossos anos escolares, todos os nossos amigos queriam passar um tempo em nossa casa, porque nossos pais eram muito divertidos de estar por perto. Sempre havia algo de bom cozinhando na cozinha, e você podia sentir o amor que eles nos davam e AOS, nossos amigos. Com o tempo, no entanto, alguns dos nossos amigos chegaram a notar o estranho aspecto residual na cozinha e no corredor. Isso esteve sempre nos mesmos lugares e seguindo a mesma trajetória, mas não acontecia todas as noites. Às vezes, as coisas eram motivadas e o residual considerado estava sendo pensado. Mais coisas aconteceram a acontecer. Você poderia estar lavando pratos na cozinha e sentir alguém te observando por trás. Mesmo ouvir seu nome ser chamado quando não havia ninguém em casa com você. À medida que envelhecíamos, meus irmãos e irmãs se casaram e se mudaram. Eu, sendo a mais nova, com 6 anos, ainda estava morando lá quando entrei na adolescência. Quando estava chegando ao final da adolescência, estava tendo uma festa do pijama com 3 das minhas amigas. De repente, houve um brilho branco brilhante daquilo que mencionei anteriormente. Um dos amigos do sexo masculino ficou totalmente assustado. Tentamos explicar a ele que seja o que por que estava acontecendo, não parecia ruim. Isso aconteceu por muito tempo, e nada do que dizíamos a ele parecia funcionar. Tinha que levá-lo para casa no meio da noite. Antes de alguns anos, eu era uma mãe solteira devido a uma situação além do meu controle, e ainda morava com meus pais. Minha mãe e meu pai cuidaram da minha filha enquanto eu trabalhava. Numa noite, minha filha, que tinha cerca de 4 anos na época, disse que estava falando com um homem-serpente na sala de estar perto da porta da frente. Minha mãe perguntou com quem ela estava falando, e minha filha disse que estava conversando com o homem-serpente. Isso assustou minha mãe, e ela foi falar comigo sobre isso. Minha filha continua falando com alguém invisível, mas não coincide muito com isso. Mais coisas aconteceram ao longo do tempo. Algo de estranho estava acontecendo, como objetos se movendo e coisas sendo derrubadas. E minha filha sentiu que alguém a observava. Houve momentos em que ela afirmava que alguém estava chamando seu nome, mas ninguém estava lá. Mais tarde, quando minha filha estava na escola, meu amigo de trabalho, que estava hospedado conosco, também começou a notar coisas estranhas na casa, como sombras escuras se movendo. Um dia, ele sentiu um sopro quente em seu pescoço, embora não houvesse vento. Isso o deixou tão assustado que ele não queria ficar mais em nossa casa e partiu. Minha cunhada, que era membro importante de sua igreja, também tinha uma sensação de que havia algo em casa e que estava atrás de mim e da minha filha. Fizemos uma oração conjunta e a casa pareceu mais leve por um tempo. No entanto, as ocorrências estranhas continuaram. Minha amiga e eu decidimos que era a hora de sair daquela casa. Faz 14 anos desde que nos mudamos e nunca voltamos para lá. Embora tenhamos tido uma infância feliz, a atmosfera da casa mudou completamente após a morte da minha mãe e do meu padrasto.
Até onde sei, as mesmas pessoas moram lá desde que nos mudamos, e espero que eles não tenham enfrentado problemas. A todos por ouvirem minha história, e adoraria saber o que vocês pensam sobre o que realmente estava esperando em casa. Depois de sairmos daquela casa assombrada, minha filha e eu nos mudamos para um novo apartamento. A atmosfera mais leve e pacífica foi um alívio, mas ainda temos muitas perguntas sobre o que realmente estava acontecendo na nossa antiga casa. Com o passar dos anos, continuamos nossas vidas da melhor forma possível. Minha filha cresceu e foi para a escola, e eu continuei a trabalhar. No entanto, não conseguíamos escapar completamente das memórias assustadoras daquela casa. Sempre que pensamos em nossa família e nas experiências que compartilhamos, o mistério daquelas ocorrências estranhas pairava sobre nós. Certo dia, enquanto minha filha já estava na faculdade, eu decidi retornar à pequena cidade no sul da Carolina. Algo me impelia a revisitar nossa antiga casa e tentar entender o que aconteceu. O amigo da família que havia fortalecido a casa após nossa saída, claras em me deixar entrar. Quando entrei em casa, as memórias inundaram minha mente. Lembrei-me da cozinha acolhedora onde minha mãe costumava cozinhar, do corredor onde vimos as sombras se movendo e do quarto da minha filha, onde ela costumava conversar com o Homem-Serpente. O amigo da família, que havia mantido a casa por todos esses anos, explicou que as coisas estranhas continuaram acontecendo. As sombras escuras ainda eram uma presença constante, e ele também ouviu sussurros e barulhos inexplicáveis durante a noite. Ele fez algumas pesquisas sobre a história da casa, mas nada explicou as ocorrências paranormais. Decidimos investigar mais o fundo e consultar uma experiência paranormal da região. Ele visitou a casa e realizou uma sessão de mediunidade para tentar se comunicar com qualquer espírito que ainda pudesse estar presente. Durante a sessão, coisas podem acontecer. O médium alegou ter se conectado com várias entidades espirituais que explicaram que a casa era um lugar cheio de amor e alegria, especialmente durante os anos da minha infância. No entanto, essas entidades também revelaram que a tristeza e o luto pela perda de meus pais e avô deixaram uma marca negativa que atraía energias escuras. O médium realizou um ritual de limpeza e purificação da casa, atraindo energia positiva e removendo quaisquer entidades ou energias negativas que pudessem estar presas ali. À medida que a cerimônia se desenrolava, sentimos a atmosfera da casa mudando mais uma vez. A escuridão e o medo que antes assombravam aquele lugar começaram a se dissipar. Finalmente, a casa parecia calma, como se estivesse livre da presença que a atormentava por tanto tempo. Embora a explicação para os acontecimentos passados ainda fosse um mistério, pelo menos sabíamos que a casa estava agora em paz. À medida que saímos de casa, não pude deixar de sentir gratidão por ter resolvido esse capítulo de nossas vidas. Era hora de seguir em frente e deixar o passado para trás. Minha filha e eu finalmente encontrei a paz que tanto buscávamos, e a memória de nossa família permaneceu viva em nossos corações, livre das sombras do passado. Se você gostou dessa história e quer mais conteúdo misterioso e arrepiante, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações. E se já viveu algo semelhante ou tem uma história para compartilhar, deixe nossos comentários. Vamos adorar ouvir suas experiências. Fique ligado para mais histórias aterrorizantes e não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhum de nossos vídeos. Obrigado por nos acompanhar.